Olá, meus irmãos. Irmãos, eu quero desde já agradecer, antes de começar o vídeo, agradecer aos irmãos que têm visitado o canal. E eu vou fazer esse vídeo hoje falando da igreja, sobre uma parte, uma parte a qual eu quero colocar aqui sobre igreja. E, irmãos, mais uma vez eu quero dizer que eu não sou o dono da verdade, não estou aqui para ensinar ninguém, pelo contrário, vai passando os dias e eu vou aprendendo algumas coisas que eu preciso realmente aprender. E tem coisas aqui que eu estou aprendendo e sinceramente tem coisas que eu já coloquei aqui como que eu vejo mesmo hoje que eu errei. Mas eu não tenho vergonha não de voltar atrás. Eu só não vou assim, tipo, como alguns fazem aí, que excluem vídeos. Eu não vou deixar os meus vídeos ali. Caso eu fale alguma coisa que talvez você pense que eu estou entrando em contradição, talvez não seja contradição. Talvez é porque nesse vídeo eu não relatei aqui, não revelei aqui o meu erro. Mas aí vai ser bom, porque você vai dizer que eu estou entrando em contradição pelo comentário, e nesse comentário a gente vai estar podendo conversar, vai poder estar correspondendo um ao outro aí, e assim eu vou aprender mais e você também vai aprender mais. Mas dentro dessa passagem a qual eu vou ler sobre a igreja, eu vou encontrar com uma passagem que também fala sobre o Apocalipse, ou sobre a vinda do nosso Messias. Uns dias atrás aí eu postei um vídeo, e nesse vídeo eu disse que eu não acreditava no Apocalipse. E eu deixei raros ali, pouquíssimas passagens ali, dizendo a respeito do qual eu não acredito no Apocalipse. Mas, então eu vou estar postando sempre vídeos sobre o Apocalipse, o porquê eu não acredito. E como eu disse para você já, eu não vou te ensinar. Eu vou relatar aqui algumas passagens, eu vou juntar algumas passagens. Por quê? Porque não adianta eu simplesmente passar um versículo, que a gente já está cansado disso já. Nas igrejas aí que nós somos enganados, e fomos enganados, os pastores fazem isso. Leem 1, 2, 3 versículos ali e finalizou. E ali ele prega por 2 horas e te engana. Eu jamais quero fazer isso. Então, sobre essas passagens que eu vou colocar aqui, eu vou estar deixando você analisar. Não quero analisar por você, e muito menos, irmão, não quero bater de frente com ninguém, porque nesse dia que eu falei aqui, tinha algumas pessoas que eram inscritos no meu canal, e depois que eu disse sobre o Apocalipse, ao qual eu não acredito, muitos já não são mais inscritos no meu canal. Mas na verdade também eu não estou aqui para fazer canal, fazer gente, para atrair gente para ser inscrito no meu canal. É claro que é muito bom, é muito gostoso quando você vai lá e você vê abre o canal e num dia, está lá 1 ou 2 ou 3 que foi inscrito. Para mim é muito importante. Não que eu descarte isso, para mim é muito importante isso. É porque alguém está gostando do que eu estou colocando, do que eu estou postando no dia a dia. Mas eu, na verdade, a minha reta, o meu alvo não é isso. Não é pessoas inscritas no meu canal. Se bem que é legal você, como estou dizendo, é legal você abrir o canal e ver que tem mais um ou mais outro inscrito ali. Mas a minha finalidade aqui do canal é como eu faço na rua, é como eu faço com as pessoas. Eu quero que as pessoas saibam da verdade. E voltando lá o assunto sobre Apocalipse, nós já fomos enganados demais nas igrejas, Ou seja, se eu for pelo meu raciocínio, pelo raciocínio do homem, eu vou sempre tropeçar dentro da Bíblia mesmo, Mas se eu for pela Bíblia, do jeitinho que está ali, não há tropeços,
Eu costumo fazer assim, eu costumo ler em 3 versões. E eu descobri um canal aqui, depois de muita busca eu descobri um canal aqui. Aliás, foi o irmão Ronaldo que fez um vídeo, e eu peguei o vídeo dele, fui ver o vídeo dele e vi esse site. Depois de tanta busca sobre o grego, porque nós sabemos que a Bíblia evangélica saiu do grego. Depois de muita busca eu consegui ver nesse canal, nesse site, alguma coisa assim mais formal com a palavra, né? Mais assim em acerto. Então eu busco em três versões. No grego, sempre estou buscando assim, na Bíblia evangélica e na Bíblia católica. E nisso tudo eu fico mais com a católica, a qual todo mundo conhece. Então eu vou ler aqui, no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20, começando no versículo 20. E eu vou estar mostrando para você, como eu disse, eu não vou estar ensinando, eu só vou estar mostrando para você que não é como as pessoas estão falando aí do Apocalipse. Que a vinda do Messias, o qual todo mundo diz que ele vem de uma certa forma, né? As pessoas dizem que ele vem. Eu vou estar passando para você, mas para você analisar, não que eu estou te passando alguma coisa de mim, mas eu vou estar passando esses versículos para você analisar, tá? Dentro desses versículos a qual eu vou te passar, se realmente é como todo mundo está dizendo. Diz aqui no versículo 20 de Lucas 17: os fariseus perguntaram um dia ao Messias: quando viria o reino do Criador? Os fariseus perguntaram ao Messias. Respondeu-lhes Messias: o reino do Criador não virá de um modo ostensivo, ou seja, de um modo que não se esconde, de um modo, né, que não vai ser oculto. Esse reino do Criador, a qual ele está dizendo aqui, não pode ser visível, não é visível, né? Mas também não é oculto, aonde ninguém sabe disso. E interessante que eu tenho a Bíblia aqui, né? E eu vou ler aqui o que está escrito na Bíblia, que diz assim. E ela diz assim, no livro de Lucas 17, no versículo 20 em diante. A minha Bíblia, a qual eu tenho aqui, por isso que eu uso sempre sempre versões e versões, para que eu mesmo não me engane, né? E não entro em engano dos outros, como eu já fiz muito. Ela tem uma epígrafe, né? Aqui está a Bíblia, ela tem uma epígrafe, não sei se dá para você ver, mas está aqui a epígrafe. E a epígrafe diz aqui, a vinda súbita do reino do Criador. Ou seja, a vinda de repente, né, do reino do Criador. E só completando aqui o versículo 21, que diz: nem dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino do Criador já está no meio de vós. Se eu for analisar esses dois versículos como todos na verdade fazem, eu já vou começar a entrar em contradição de um versículo para o outro. Por quê? Porque no versículo 20, um dos fariseus ou os fariseus perguntam para o Messias quando seria o reino do Criador. E o Messias então responde: o reino do Criador não virá de um modo ostensivo. Por que eu estou dizendo que eu entraria em contradição? Porque quase todas as pessoas, principalmente do sistema religioso, crê nessa passagem como que esse reino ainda virá. Esse reino seria na vinda, vamos dizer assim, na vinda apocalíptica do nosso Messias, né? A qual todo mundo crê que ele virá numa nuvem e aquela coisa toda. Soará a última trombeta, a qual Paulo relata ali em 1 Coríntios capítulo 15,
que essa última trombeta é só dita ali por Paulo, né? É um outro detalhe aí para você pensar, não diz em outro lugar algum. Então diz ali, então as pessoas dizem, as igrejas dizem que o reino do Criador seria então nessa vinda, como está aqui na Bíblia, essa vinda súbita do Messias, que ainda não está no nosso meio. Então já entra em contradição com o versículo 21, porque diz ali, nem se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino do Criador já está no meio de vós. E essa versão aqui, pelo menos em 4 ou 5 versões que eu vi aqui, tá a mesma coisa. Já está no meio de vós. Ou seja, o Messias está dizendo para eles, né, que o reino do Criador, qual eles estão perguntando quando viria, já estava ali. Quem seria esse reino? De quem seria esse reino ao qual o Messias está falando que já está ali no meio deles? Se há 2000 anos já estava no meio dos fariseus, é óbvio, com certeza está também no nosso meio. Assim eu penso. Mas como eu disse, eu sempre vou deixar para você analisar. O meu análise né, o que eu analisei os fariseus perguntaram um dia ao Messias, quando viria o reino do Criador? Respondeu-lhes, o reino do Criador não virá de um modo ostensivo, ou seja, aquele que nos esconde. Eu creio que isso aconteceu, essa vinda já aconteceu quando ele ressuscitou. Muitos falam de 2 vindas do Messias, não é? Alguns já dizem que a primeira foi quando ele esteve na terra, e a segunda vai acontecer. Se for por essa lógica, seriam 3 vindas. Já não são 2 mais, porque uma ele veio e pregou, depois ele se foi da terra. Ele ficou 3 dias longe de todos. E como diz a Bíblia ainda, né, a Escritura diz que ele voltou dos mortos. A Bíblia diz que ele voltou dos mortos, então ele voltou. E ainda tem uma outra vinda, que seria a terceira. Eu tenho como analisar, eu analiso como que ele só veio uma vez. Ele só veio uma vez, que é a vinda de qual ele mesmo relata, né? Que é a vinda lá em Atos, capítulo 1, versículo, se não me engano, 9 ou 10, diz ali que ele foi levado, né? Deixa eu ler aqui, para não ficar perdido. Atos 1, capítulo 9, versículo 9, Atos 1, versículo 9, dizendo isso, elevou-se da terra, à vista deles, daqueles que estavam ali, e uma nuvem o ocultou os seus olhos. Logo, meu irmão, falando no caso do reino, porque eu digo que esse reino não virá, e é como diz o versículo 21, ele já está em nosso meio. Por que eu digo isso? E são duas colocações, né, que eu vou fazer e vou deixar para que você analise também. Em 1 Coríntios 15, onde eu relatei sobre a trombeta, né, aqui nesse mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, 1 Coríntios diz assim, versículo 22, assim como em Adão todos morrem, assim no Messias todos reviverão. Versículo 23, cada qual, porém, em sua ordem, como primícias, o Messias, em seguida os que forem do Messias, na ocasião de sua vinda. Só lembrando que o apóstolo Paulo, pela história que nós conhecemos, a qual eu venho buscando, as cartas de Paulo foram escritas primeiro que os evangelhos no caso, que os livros, os 4 evangelhos. E diz aqui no versículo 24,
como diz ali no versículo 23, na ocasião de sua vinda. Depois, versículo 24, depois virá o fim. Interessante, depois do que, não é? Mas como diz ali no versículo 23, cada qual, porém, em sua ordem, como primícias. Messias em seguida os que forem do Messias na ocasião de sua vinda. Depois virá o fim. Somente depois virá o fim. Quando entregar o reino ao Criador, ao Pai, depois de haver destruído todo o principado, toda potestade e toda dominação. Então, somente aí será entregue esse reino ao Pai. Por isso eu digo, né, que ainda o Messias reina. O Messias reina. Não é para uma segunda ou para uma terceira vinda dele que ele vai colocar o seu reino entre nós. O reino do Messias já está colocado entre nós. Por isso que diz o versículo 24, depois virá o fim, quando tudo ele resolver em tudo, e aí então ele entregará, como está aqui, quando entregar o reino ao Pai. Depois de haver destruído todo o principado, toda a potestade, toda a dominação. E ele não destruiu isso, nem o principado, nem a potestade, nem a dominação. Há um versículo que diz em João que ele expulsou esse principado, ele expulsou o demônio do céu, onde o demônio, onde Satã, no caso, o opositor, fazia as suas oposições, e com isso trazia o pecado ao povo. Então ele expulsou Satanás dos céus, mas ele não o derrotou ainda. Também creio na vinda dele, também creio numa eliminação de todo o pecado, né, de todo esse sofrimento, porque se nós buscarmos, Paulo mesmo relata que Moisés falou de um certo descanso para o povo de Israel. Depois Josué falou também desse descanso. E depois veio Davi falando também de um dia como hoje, né, falando que haveria descanso. E até hoje nós não entramos nesse descanso. Então eu creio também que há um descanso para os filhos do Criador, para aqueles que obedecem ao Criador. Eu também creio nessa finalização de tudo. Eu também creio nisso. Só que não adianta eu atropelar, né, as outras passagens, a qual eu tenho que passar por elas antes. Não é? E chegar até o Apocalipse, e dali já formar os 144 mil, e o João viu, e tudo mais isso, entendeu? Não adianta atropelar aquilo que me faz tropeçar depois. Por quê? Porque o Apocalipse já foi revelado no final, para 1914, para os testemunhos de Jeová. Se eu não estou enganado, já foi revelado o fim do mundo por 18 vezes. Se você estiver está buscando na internet, aí você vai ver que por 18 vezes já foi revelado o final do mundo. E todos eles vêm quebrando a cara. Entende? Porque, na verdade, nem o Messias sabia. E se fosse revelar esse dia, com certeza ele estaria revelando aos apóstolos. Porque todo mundo precisava saber desse dia. E nem ele mesmo revelou na sua última vinda, no final de tudo, quando seria. Não é? Então, se ele não revelou, para que eu vou estar buscando coisas aqui? Porque o presidente não sei de onde implantou o chip, porque o chip é um sinal da besta, o chip é não sei o quê, porque ou é na mão ou é na testa, sabe? Essas coisas que não tem valor. Não tem valor. Isso atrai, né, o pessoal a estar vendo os vídeos, com certeza, né? Mas não há uma revelação da própria Escritura. Não é. E isso eu vou estar provando para você que não é.